Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 4 de junho de 2024, a Bolsa está vindo abaixo, embora até agora recentemente, no horário que nós estamos, aproximadamente 1h20 da tarde, ela tem dado uma pequena recuperada. Vamos ver se ela consegue ter um fôlego maior dentro do dia por conta das informações que acabaram saindo. E o que nós estamos olhando é que na sequência de quedas, será que a gente consegue ver alguma expectativa para que essa queda um dia tenha fim? Eu vou começar rapidamente aqui por essa reportagem do UOL. E por que eu vou falar rapidamente sobre ela? Ela é uma reportagem assinada por Lilian Cunha, também tem a colaboração da própria editoria do UOL, mas ela é uma reportagem antiga, 20 de maio, então tem que andar mais de 10 dias para trás. Mas o fato é que, segundo a reportagem, a Bolsa do Brasil está puxando as demais bolsas da América Latina para baixo. E dentro das entrevistas feitas aqui, por que a Bolsa foi tão mal, pelo menos até cerca de 10 dias atrás? O maior problema, desvalorização do real, a moeda perdeu quase 5,3% no ano. Depois houve também outros fatores, como ruídos políticos, que foi, aqui eles chamam de intervenção, mas foi a troca da presidência da Petrobras, e também o preço aqui do ferro pesou, porque caindo o preço, as pessoas ficam mais desconfiadas, e a Vale, acabam vendendo ações da Vale, e a Vale lá tem grande peso, principalmente no Ibovespa. Também teve um outro aspecto aqui, que são os juros americanos, vocês estavam olhando lá atrás, tinha aquela expectativa que os juros pudessem decair, mas com o passar do tempo, a tendência é que ou eles permaneçam ou se estenda um prazo maior para que ele caia. Uma das consequências, a gente já viu aqui no canal, é a fuga de estrangeiros da Bolsa, que acabam levando muitos bilhões. Veja aqui, segundo o levantamento aqui da Goldman Sachs, o banco levantou que houve 700 milhões naquela semana que nós estamos avaliando ali do dia 20, então pega as últimas 4 semanas, chegaram a sair 700 milhões de reais da nossa Bolsa. E daí vem a pergunta, se isso vai continuar assim? A resposta é que pelo menos o Goldman Sachs acredita que há chances para uma virada. E vai reportar a atividade econômica do Brasil que se estabelece ou sobe um pouco, os preços muito baixos das ações, e isso aí permite pelo menos para eles fazer essa avaliação, de maneira que em uma eventual hipótese de juros começarem a descer, a gente já viu em outros vídeos, que talvez tenha mais uma queda, mas não muito mais do que isso pelo próprio cenário como um todo, mas a partir disso eles consideram que pode ter alguma virada dentro da Bolsa. Me soa muito mais como uma expectativa positiva de quem no mercado trabalha pela valorização das ações. Já nessa reportagem do E-Investidor, do Estadão, uma reportagem que é assinada por Thalita Nascimento, e ela é do dia de ontem, 3 de junho de 2024. E a BB Investimentos ainda vê Ibovespa lá no final do ano a 141 mil pontos, mesmo em meio a essa maré negativa que se está vendo na Bolsa de Valores. E essa já era uma projeção da BB Investimentos. Veja que BB Investimentos manteve a sua projeção dos 140 mil pontos. Eu já tinha feito isso aí lá atrás. A parte mais importante daqui, o restante acho que não vem muito ao caso, mas é que quando eles avaliam a temporada de resultados, isso porque estão se referindo ao primeiro trimestre de 2024, eles classificaram a temporada como de neutra para positiva. Em consequência disso, a conclusão deles, então veja que eles estão indo na análise dos balanços, mais ou menos como nós fazemos aqui, só que a gente não dá tanta importância quanto eles dão aqui. Mas, olhando para isso, eles veem aqui um espaço pequeno para que as carteiras reflitam um cenário de deterioração nas expectativas de resultados da companhia, já que a visão do banco já compreendia um cenário mais conservador. Então agora eu vou explicar porque isso aí realmente é um parágrafo que ficou bastante complicado, até na forma de escrever. Mas o Banco do Brasil, quando ele fez suas avaliações lá no início, eles tinham uma posição extremamente conservadora. Eles não esperavam grande coisa das empresas. Então, como
dentro das projeções dele, os resultados vieram nessa linha aí, de neutro para positivo, mais ou menos ali, devagarinho. Então, a projeção deles continua nesta mesma toada de ficar ali nos 140 mil pontos lá no final do ano. E evidentemente que a gente precisa considerar aqui o tempo, né, decorrente, já que nós estamos recém começando o mês de junho, nós temos 7 meses pela frente e tem muita coisa para acontecer no andar dessa carruagem. E aí, eis que a Folha de São Paulo, ela publicou, na verdade está na Folha de São Paulo, mas eu trouxe a Folha de São Paulo aqui pelo seguinte: por que eu gosto desses jornais que são do mainstream, ou seja, que não são eles são relevantes, mas não são da mídia especializada. Porque quando está neles é porque já chegou nos outros também. E o que ele trouxe aqui, ó, uma reportagem assinada pelo Eduardo Cucolo, do dia de hoje, dia 4, essa reportagem saiu logo cedo, aqui, 15 para as 10 da manhã aproximadamente. Então o PIB do Brasil cresce 0,8% no primeiro trimestre de 2024. Então, o que tem de significativo é que a economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre após 2 trimestres de resultado próximo de zero. E veja que, ao atingir esses 0,8%, supera as expectativas do mercado, que eram de 0,7%. Também é importante que essa evolução no anual, portanto, se a gente está se referindo ao trimestre, seria o fechamento do mês de março de 2023 a março de 2024, um crescimento aqui de 2,3%. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque esse, claro, é um fator de motivação dentro do mercado. A expectativa é que isso aí dê uma animada, já que a Bolsa vinha se deteriorando ao longo, praticamente, aí, dos últimos 8 a 9 pregões. Mas, pelo menos até o presente momento, não parece ter sido o suficiente. Veja aqui, ó, que o Ibovespa está a 121.432 pontos, agora deu uma subidinha, e ele cai 0,48%, embora no dia ele já tenha baixado dos 120 mil pontos, onde a mínima ficou ali em 120.878 pontos. E o ponto que me chama a atenção é exatamente essa evolução aqui do nosso Ibovespa, né? Quando eu falei ali entre 8 e 9 pregões que vinha caindo, é porque bem aqui no meio tem um caso que foi do Ibovespa ter fechado positivo e curiosamente está entre as nossas duas linhas que nós marcamos, que foram os nossos 2 últimos pontos de suporte. Veja o quanto se distanciou deles, né? Depois nós vamos marcar outro com o tempo, mas o importante é que a pressão de venda ela está bastante significativa. E aí, claro, né, começam a surgir para nós aqui, pelo menos para a intenção do canal, as oportunidades. Isso faz com que, com esse movimento, a gente acabe ficando de olho em algumas ações que muito nos interessam. A primeira delas é o Banco do Brasil. Nós já temos, inclusive, ordem lançada para compra, conforme o movimento. O Banco do Brasil está agora cotado a R$ 27,11, cai aqui 0,15%. Também nos interessa muito olhar aqui para o IRB. O IRB agora está a R$ 30,97, cai 1,34%. E eu estou dando uma olhada assim, com certo cuidado, e pensando, não estou dizendo que eu vou realizar isso, mas abaixo dos 30, eu acho que talvez seja o momento de dar uma investida mais consistente no IRB. Mas a avaliar ainda, de qualquer forma, estamos de olho nessa queda da ação. E também tem o Santander aqui, que nesse momento cai mais de 2%, está a R$ 12,95 e abaixo de, eu não lancei ordem, mas estou dando uma olhada porque ainda tem bastante tempo aí de pregão pela frente, mas eu estou dizendo que estou pensando que abaixo de 12,80 parece que tem alguma coisa interessante ali por trás. E outra ação que eu estou de olho também é a Taesa, mas a Taesa não está indo para o ponto que eu gostaria, que é abaixo dos R$11. E veja, né, que em que pese esses movimentos de queda que nós estamos vendo da nossa Bolsa de Valores,
estão surgindo bastante oportunidades. Mas, como essa é uma queda ponto a ponto, à medida que cai, nós vamos comprando, né? Para nós não fazermos compras muito precipitadas, porque se você compra de uma vez só, veja lá atrás, você acaba perdendo essa sequência de oportunidades. Também é verdade que tem um risco aqui, né? Que dali a pouco inverte esse movimento e ela deixa de cair, então a gente acaba perdendo também oportunidades. Mas isso é normal de acontecer. Enquanto investidores, eu, pelo menos, escolho fazer isso de uma forma mais gradual, devagarinho, já que por conta do rally do ano passado nós acabamos fazendo bastante caixa de oportunidade. Veja como foi importante nós estarmos fora durante praticamente um semestre inteiro para hoje termos caixa, porque no fechamento do semestre parece que as oportunidades acabaram surgindo. E conforme o andar da carruagem, eu não vejo um ano com o mesmo otimismo, tanto da Goldman Sachs quanto do BB Investimentos, porque eu acho que no meio do caminho ainda vai ter um processo eleitoral e esse processo eleitoral vai exigir não, ele não vai exigir, mas o governo ele acaba achando que para que ele, que quer ocupar muitas posições dentro das eleições municipais, ele acabe desembolsando até aquilo que não tem. Mas é só uma visão, por enquanto. Acredito que vai ter uma conturbação, principalmente a partir, nós já estamos quase entrando nele, né, do início do período eleitoral. Não tanto quanto foi em 2022, mas vai ter aí o seu pedágio a ser pago, pelo menos na nossa visão. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.